graça e paz. Hoje nós vamos conversar sobre prática ministerial e vida cristã. Essa conversa é uma conversa assim bem informal, mas que vai trazer para nossa vida, para nossa caminhada, algo que é relevante para nossa vida cristã. Amém? Eu te convido aí a pegar sua Bíblia, se você preferir pegar um pedaço de papel. A gente está agora ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E eu tenho certeza que ao longo dessa live a gente vai desenvolver aí esses dois temas e vai ser produtivo para nós. Amém? Deus abençoe a tua vida. Antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, eu queria só lembrar que lá no Instagram, na foto oficial, a gente está fazendo aquele sorteio e as regras do sorteio estão lá. Mas a gente vai aqui lembrar. É porque eu tenho verificado que existem pessoas que estão seguindo o meu perfil, mas não estão seguindo o Caso e Algo Mais. Algumas pessoas não estão atentando para esse detalhe. E isso pode ser um detalhe que desclassifica a pessoa que ganhar. Então, as regras são: primeiro, me seguir o perfil Casa e Algo Mais, marcar no comentário, em cada comentário, 2 pessoas, e aí nesses comentários a gente sabe, não pode ser perfil profissional, não pode ser fake, e nesse não pode ser também repetido. O sorteio vai ser no dia 4 de agosto, às 8 horas da noite. O perfil tem que estar aberto para a gente verificar, beleza? Então, não esquece de ir lá e marcar. Não é curtir só a foto, é seguir o Cildemar Quintela e o Casa e Algo Mais, beleza? Então, feito isso, a gente inicia agora com a leitura do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Amém? E a gente vai iniciar falando de prática ministerial. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus é eterno. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Amém? Aqui, então, a gente encontra várias recomendações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, para aqueles que almejavam ou almejam o ministério. Aqui você encontra tudo aquilo que é necessário para que eu inicie uma carreira ministerial, vamos dizer assim. Não se esgota aqui, mas com isso aqui eu já tenho o caminho das pedras, né? O que nós chamamos de base ministerial. Se a pessoa almeja, ela tem que se enquadrar nesse perfil, nessas orientações do apóstolo Paulo. Então, tudo que a pessoa precisa para ser bem sucedida no ministério está aqui. E o conhecimento teórico adquirido, por exemplo, no seminário, ela vai servir de base. Né, para que ele possa alavancar, para que ele possa desenvolver, para que ele possa prosseguir no seu ministério. Mas o grande desafio aqui, e aí a gente entra nesse tema, que é prática ministerial, é sintetizar, é transformar todo o conhecimento teórico em prática, que vai de fato edificar a igreja ou a comunidade onde você pertence.
Então, não adianta eu ter muito conhecimento, não adianta eu saber muito teologia, que é o nosso caso, não adianta eu saber muito da Bíblia, mas eu não conseguir transformar isso em uma, por exemplo, em uma mensagem, uma pregação que alcance aquela pessoa que está perdida. Porque, por exemplo, você estuda no seminário Ramar Teologia, né, a doutrina do pecado, e aí você estuda antropomorfismo, você estuda psicologia pastoral, você estuda teologia sistemática 1, 2 e 3. E como é que eu vou transformar tudo isso que eu estudei numa mensagem, numa pregação que alcance a pessoa que está em trevas? Esse é o grande desafio. Transformar aquilo que você aprende em prática que vai de fato edificar a igreja. O desafio é sempre esse. Porque eu vejo muitas pessoas tropeçando exatamente nesse detalhe. Elas têm um conhecimento muito profundo, muito bom, entendem muito da Bíblia, sabem assim versículos, sabem textos, sabem tudo, mas elas não conseguem desenvolver uma mensagem que alcance o pecador, que alcance aquela pessoa que está perdida. Aí ela faz um texto, uma pregação de 3 folhas, uma coisa assim que é muito boa se a gente fosse considerar um estudo, se a gente fosse considerar uma pesquisa, mas para uma mensagem não é legal. Então, a prática ministerial, ela vai se dar exatamente nesse momento, nesse detalhe, em transformar conhecimento teórico, tudo aquilo que você adquiriu ao longo de anos no seminário, em práticas, para que aquilo seja de fato, sabe, eficaz, edificante para a igreja e para a comunidade de um modo geral. Então, esse é o grande desafio para qualquer pessoa que quer iniciar ou para qualquer pessoa que está na carreira ministerial. Porque, assim como qualquer outro curso, quando você sai do seminário ou da faculdade, aí você pensa que você sabe, né, alguma coisa. E quando você entra vamos dizer assim, que a gente chama de campo, né, quando você vai para o campo, aí você vai ver que você realmente não sabia nada. Esse é o nosso grande desafio para a nossa prática ministerial. Eu não estou aqui com a pretensão de ensinar você mecanismo de prática ministerial, não. Eu só quero que você entenda esse eixo, esse gancho. O que você aprende no seminário, a teoria que você aprende no seminário, se você pegar 100% do que você aprende no seminário e tentar aplicar isso numa pregação, você não vai conseguir. Então o desafio é esse, né? É você transformar tudo isso. Porque a gente às vezes fala para pessoas simples, às vezes fala para pessoas cultas e às vezes essas pessoas estão misturadas num próprio grupo, em um grupo só. E como é que você vai desenvolver? Então essa mensagem ela tem que alcançar tanto aquela pessoa simples quanto aquela pessoa culta. Essa mensagem ela tem que ser capaz de edificar ambas as pessoas. Você consegue entender? E esse é o nosso grande desafio. O conhecimento sem a prática, ele não tem muito valor. Quando eu falo não tem muito valor, não carrega para aquele lado de então você não precisa aprender. Não carrega para esse lado. Mas não tem muito valor porque você precisa agora aliar esse conhecimento à prática. Você começa agora a desenvolver isso. E aí sim, isso vai ter valor para a sua vida. Eu queria agora falar só um pouquinho de vida cristã. Amém? Vida cristã vai ser assim, a gente vai percorrer rapidamente e aí em seguida a gente vai dar um exemplo e vai fechar. Essa live é rápida, essa live é bem objetiva, não tenho a intenção de estender, mas é só para poder a gente pegar isso e a gente desenvolver na nossa vida cristã e no nosso ministério, caso você ache interessante. A vida cristã, eu vou ler para você uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim, ó: Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois
tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Aqui há a diferença entre uma pessoa que ouve e pratica, e uma pessoa que ouve e não pratica. A pessoa que ouve e pratica, ela tem a sua casa alicerçada sobre a rocha. A pessoa que ouve e não pratica, ela tem a sua casa alicerçada na areia. Os mais antigos vão lembrar quando Tarzan caía numa areia movediça, a areia começava a afundar porque a areia não tinha estabilidade, a areia não tinha consistência, ela afundava. E aí só aquele cipó mesmo, né, que sempre vinha quando ele já estava já no finalzinho, aquele cipó vinha de alguém e resgatava o Tarzan ou aquela pessoa que estava morrendo na areia movediça. O inimigo do Tarzan ele sempre morria naquela areia, ele nunca encontrava ninguém para resgatá-lo. Então, a casa que é construída na areia é mais ou menos isso, ela vai afundar. Em que momento que ela vai afundar? Ela vai afundar quando o vento soprar, quando os rios transbordarem, quando a chuva bater. E quando é que isso acontece? Quando os problemas chegam. Quando os problemas chegam na nossa vida, a gente vai perceber aonde a nossa casa está. Se a nossa casa está na areia ou se a nossa casa está na rocha. E como que a gente vai perceber isso? Porque eu ouço e não pratico, a minha casa está na areia. Eu ouço e pratico, a minha casa está na rocha. Porque a vida cristã se baseia em ouvir e praticar. Ela se resume nisso, ouvir e praticar. Porque não existe vida cristã sem prática. Não existe vida cristã sem que eu desenvolva aquilo que eu estou ouvindo. Então eu ouço uma mensagem que foi pregada por alguém que sintetizou um conhecimento teórico em uma mensagem. Essa mensagem chega até mim, me alcança você, alcança as pessoas que estão em trevas, e aí aquilo entra, a pessoa decide praticar, decide acreditar, dar crédito àquela palavra, e aí tudo começa a acontecer. Então a vida cristã se resume em ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Amém? E Jesus nos deixou vários exemplos, vários chamados à prática. Uma delas foi para a oração. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar. É um chamado à prática. Eu preciso ter a prática de oração. Eu não posso ouvir só que a gente ora, eu não posso só ouvir que orar faz isso ou faz aquilo, eu tenho que praticar. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que colocar a minha vida na mão do Senhor. De que maneira? Orando. E como é que eu faço isso? Praticando. O segundo chamamento está no livro de Efésios. Esse aqui, pouca gente vai querer, no finalzinho, atender a essa prática. Mas diz assim, Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. É um chamado à prática de praticar o bem, né? A prática do bem. 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira com que Deus vos perdoou em Cristo. Não essa chamada à prática não é com aqueles que merecem. Você consegue entender? Não é com aqueles que merecem simplesmente. É com você, fazendo com quem quer que seja. O terceiro, João 13, 34. João 13, 34 é um chamado a um novo mandamento que o Senhor nos deixa. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. No início,
Ele deixou para que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí alguns podiam levar para o tipo, eu me amo desse jeito e por isso eu vou amar o próximo desse jeito. Então Jesus colocou um novo mandamento para não ter desculpa. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos ameis. Então, esse chamado é a prática do amor. É difícil? Claro que é. Não é fácil amar uma pessoa que te ofendeu, mas esse chamado é um mandamento. E eu preciso praticar isso. Não há a mínima possibilidade de eu conseguir fazer isso sem praticar esse amor. Marcos 16:15 é o nosso último chamado. E esse chamado aqui, a gente entende que é para todos. Diz assim, ó. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura, chamado ao evangelismo, anunciar as boas novas do Senhor. Algumas versões dizem assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, enquanto estiver indo pelo mundo, enquanto estiver fazendo a sua caminhada aí, porque foram dispersos, vai pregando, vai anunciando, vai dizendo que Jesus Cristo é quem salva. Então esse é um chamado a anunciar as boas novas do Senhor, as boas novas de salvação. Então essa prática, ela foi deixada para nós. Essas 4 práticas que eu citei aqui, elas não são opção para a nossa vida. Você consegue entender? Elas não são opção. Elas representam como vou dizer assim, um kit de sobrevivência. Se eu não faço isso, eu estou fadado a falhar, a sucumbir na minha caminhada cristã. Por isso, eu iniciei dizendo que a vida cristã se resume em ouvir e praticar. Se eu só ouço, se eu sou um bom ouvinte, mas não sou um bom praticante, como Tiago diz, que a gente não pode ser somente ouvinte, mas ser praticante, então eu não vou conseguir vencer essas batalhas que o dia a dia me apresenta. Então eu preciso não somente ouvir, mas praticar. E um homem que soube fazer isso com muita sabedoria, que soube sintetizar tudo e desenvolver uma prática, sabe, em linha com a vontade de Deus para a vida dele, foi John Wesley. John Wesley, ele soube fazer isso de uma maneira muito grande. Ele era especialista em duas doutrinas, a do pecado e a da salvação. E ele fazia com que ambas fossem pregadas e ele vivia na prática tudo aquilo que ele anunciava. Foi um homem que deixou um legado muito, muito grande, e a fé e o viver santo desse homem foram assim destaque em vários livros. Eu até deixei um livro aqui que eu vou indicar para você, caso você queira ler, para você se aprofundar e descobrir nesse homem, um homem que não viveu apenas de teoria, daquilo que ele ouvia, mas um homem que viveu a prática do Evangelho. Um homem que soube separar, né, aquilo que ele deveria pregar e aquilo que ele deveria viver. Ele não simplesmente pregou e deixou os outros viverem, exigindo que os outros vivessem aquilo. Isso era uma prática dos judeus. Eles não conseguiam cumprir aquilo que era estabelecido pela lei, e eles tentavam obrigar os gentios a fazer isso. E aí eles foram repreendidos, porque como é que você manda alguém fazer alguma coisa se nem você consegue? Então, John Wesley era um homem equilibrado, um homem que conseguia conciliar teoria e prática. A contribuição desse homem foi muito grande para o Evangelho. Ainda hoje, nós conseguimos observar o legado dele. E esse conhecimento, tanto teórico quanto prático, nos alcança e chega até nós com a mesma intensidade daquela época. Esse homem ele teve uma contribuição muito grande
para o Evangelho. Ele sabia equilibrar o que a teologia chama de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é o conhecimento, é a interpretação correta da doutrina bíblica, e ortopraxia é a prática, né, daquilo que se aprendeu, daquilo que foi refletido. Então, tanto ortodoxia quanto ortopraxia de John Wesley andavam assim, caminhavam lado a lado. E aí eu deixo uma pergunta aqui para nós. Se John Wesley, sem tecnologia, tendo apenas como meio de transporte, em alguns momentos, um cavalo, ele conseguiu fazer tanta coisa, ele conseguiu alcançar tantas pessoas, fazer, sabe, tantos discípulos. Como é que algumas pessoas no nosso tempo hoje, e eu também me incluo nesse grupo de pessoas, como é que alguns de nós não conseguem fazer a obra de Deus? Porque qual seria o motivo de alguns de nós não conseguir fazer a obra de Deus? Se a gente tem acesso a tanta coisa, se a gente tem acesso a tanta tecnologia, meio de transporte, se a pessoa tem carro, vai de carro, se não tem carro, vai de ônibus, se tiver um pouquinho melhor, vai de Uber, se não tiver, vai de carona, tem um jeito, tem bicicleta, tem um montão de jeito para ir, para fazer aquilo que Deus tá colocando nas mãos da pessoa para fazer. Mas por que a gente hesita tanto em fazer? Essa pergunta eu queria que você respondesse. Eu não queria, sabe, assim parecer que é uma pergunta acusatória, mas é uma reflexão para nós. É uma reflexão porque às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus dando um montão de desculpa, quando na verdade a gente tem tudo ao nosso dispor. A gente tem acesso a tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga fazer essa obra. E John Wesley não tinha nada disso. E quando ele ia pregar, ele pregava para uma multidão sem microfone. E às vezes o microfone não funciona e a gente não quer pregar, né? A gente não quer anunciar. Ou então quando não tem, não faz. Como é que funciona? Então eu queria deixar isso como reflexão. Amém? E eu queria finalizar com uma frase desse que deixou para nós um legado não somente teórico, mas principalmente prático, de vida cristã prática para nós. Eu vou ler para você aqui. Deixa eu colocar aqui esse quadradinho. Eu vou ler para você aqui, ó. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, e em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. John Wesley. Então, não hesite em fazer. Eu coloquei prática ministerial e vida cristã porque elas se misturam. Não para quem não, eu não tenho nenhum tipo de ministério, a minha caminhada é cristã, eu sou apenas um cristão, e tudo bem, mas você é cristão e você precisa de ter uma vida prática, uma vida cristã prática. E se você almeja algum ministério ou você já exerce algum ministério, você também precisa de praticar como cristão. Não somente uma prática ministerial, mas ter uma vida cristã, uma vida cristã diária. Então, a gente fez essa live porque a prática ministerial e a vida cristã, elas se misturam, porque no final, ambas se resumem em ouvir e praticar. Amém? Não viva somente de teoria, não viva somente daquilo que você aprendeu. Você de repente já leu muitos livros, já fez muitos cursos, qualificações, e talvez esteja na hora de você colocar isso em prática para alcançar outras pessoas, né? O pastor Miles Murrow ou Mike Murdock, acho que Mike Murdock, ele dizia numa das pregações que o local onde tem mais sonhos enterrados é no cemitério, porque as pessoas, sonhos e projetos, porque as pessoas não passam adiante aquilo que sabem. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente praticar, se a gente for lá para a prática. Amém? Que essa live de
de hoje possa ter te edificado de alguma forma, ter contribuído de alguma forma na sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção em fazer essa live. Amém? Conforme a gente falou no início, eu vou repetir para aqueles que de repente chegaram agora, no Instagram, a gente está fazendo um sorteio e está lá a foto oficial dos 5 livros que serão sorteados e as regras do sorteio estão lá também. O que eu tenho percebido e observado é que algumas pessoas estão curtindo a foto, mas não estão seguindo o Casa e Algo Mais. Então as regras do sorteio são: primeiro, você seguir Sildemar Quintela, que é o meu perfil, e seguir o Casa e Algo Mais, que esse sorteio está sendo feito em parceria com esse perfil, Casa e Algo Mais. Então você precisa seguir o Sildemar Quintela e seguir também o Casa e Algo Mais. A outra regra é você fazer, em cada comentário, marcar 2 pessoas. E não vale ser perfil profissional, não pode ser fake. E no dia, o perfil tem que estar aberto. Amém? Para a gente verificar. E o sorteio vai ser no dia 4 de agosto, às 20 horas. Ou seja, 8 horas da noite. 20 horas, dia 4. É terça-feira que vem, faltam 7 dias exatamente. Amém? Estamos a 7 dias desse sorteio. Eu espero que você ganhe. Aí eu não falei quem, né? Você. Amém? Então, Deus abençoe a tua vida, que você possa aí usufruir dessa live e também no dia do sorteio do livro, caso você ganhe. São 5 livros, assim, C.S. Lewis, todo mundo conhece, e vai ser muito bacana a sua participação. Amém? Eu aguardo você na terça-feira, às 20 horas da noite, para participar aí ao vivo desse sorteio. Amém? Deus abençoe a tua vida e em breve a gente vai estar aí fazendo outra live, porque a gente ficou um tempinho sem fazer nenhuma live, e a gente vai voltar, porque agora a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? Então a gente vai fazer outras lives aí nesses horários. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.